Olá, tudo bem? Hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu não vou fazer a leitura da Bíblia. Vou falar sobre uma profecia que eu recebi ali em 2004, início de 2005, dezembro de 2004 estamos falando. Antes de mais nada, eu vou falar para vocês que eu não bebo, eu não fumo, estava lúcido e acordado. Não foi um sonho, foi algo físico. E começou assim. Uma explosão, imagine um raio caindo na sua casa. Um raio bem forte. Imagine esse raio durante 5, 6, 7 minutos. É um barulho alto, muito forte e dava medo. E eu saí de casa para ver o que era esse barulho, se era uma explosão, se era chuva, o que era. Saí e não achei nada. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, era dia, claro, o sol brilhava. Achei estranho, entrei para dentro de casa e aquela voz começou a diminuir, até que eu escutei aquela voz dentro da minha casa, perto da TV, no canto da TV, e projetando aquele som para cima de mim, do mesmo jeito que eu estou projetando minha voz para vocês, aquela voz estava projetando para mim, e eu sabia de onde ela estava vindo. E aquela voz diminuiu ao ponto que começou a soar como uma voz humana. Uma voz até que bonita, uma voz forte, proeminente. E eu corri para pegar um caderno, esse caderno que está na minha mão, para anotar o que aquela voz dizia. Porque poderia ser alguma coisa importante. E realmente era alguma coisa importante. A primeira parte eu perdi, porque eu nunca tinha passado por isso. Era um barulho muito forte, eu não sabia o que fazer, então algumas partes da profecia eu perdi. Mas eu peguei umas principais partes e deixei anotada. Né? E vou fazer a leitura dela agora e vou explicar mais para frente o que eu acho e onde nós estamos inseridos nessa profecia e se vai ser agora ou se vai ser depois. Mas, sem mais delongas, vamos fazer a leitura agora e depois a gente vem esclarecendo pontualmente essa profecia de 2004 para 2005. Ok? Vamos lá. E começa assim a profecia. Estados Unidos lançará míssil na China. A China irá revidar e mandará míssil para os Estados Unidos e iniciará no mundo uma grande guerra. E no Brasil e nos países do terceiro mundo, suas vacas irão pastar. Itapevi, São Paulo, 22/12/2004. Só para começar, temos que entender como se encontra Estados Unidos e China no que diz respeito ao cenário de defesa no mundo. Vamos começar com o poder aeronáutico. Os Estados Unidos lidera com 13.300 aeronaves. A Rússia, em segundo lugar, com 4.200 aeronaves. E a China se encontra em terceiro lugar com 3.300 aeronaves. Ponto para os Estados Unidos por liderar o ranking no quesito aeronáutica. Agora, se tratando de exército, a China lidera em primeiro lugar, em seguida de Rússia, e em terceiro lugar, Estados Unidos. Ponto para a China no quesito exército. Agora vamos falar sobre a Marinha. A Marinha da China já superou dos Estados Unidos ali por volta de 2014, 2015. E a linha de tendência de alta só vive aumentando. Então, ponto para a China no quesito Marinha. E como essa guerra vai começar com a trocação de mísseis entre Estados Unidos e China, eu decidi pesquisar quem tem a melhor tecnologia. E por incrível que pareça, a melhor tecnologia é a da China, porque ela domina tanto os mísseis balísticos quanto os mísseis planador hipersônicos, que são indetectáveis por radares, e os Estados Unidos ainda nem têm desenvolvido seus mísseis hipersônicos ainda. Então, ponto para a China nesse quesito mísseis. Agora, em relação a gasto com defesa, os Estados Unidos supera a China.
gastando 800 bilhões de dólares, enquanto a China gasta 293. Mas como a China supera os Estados Unidos em praticamente todos os quesitos, a gente vê que o gasto com defesa da China é mais efetivo e preciso em relação aos Estados Unidos, que com certeza deve gastar esse dinheiro com manutenção de armamento bélicos e guerras, né, que os Estados Unidos está envolvido no momento. Veja que legal como Deus trabalha. Aqui no gráfico em relação ao PIB. Até 2004, que era o começo da profecia, 2005, a China andava numa horizontal até 2004 para 2005. A partir daí, ela subiu numa vertical, quase que rasgando o gráfico. Isso mostra e caracteriza como a China se favoreceu no mundo nesse período depois dessa profecia que Deus fez para mim em 2004 para 2005. E tem a segunda parte da profecia que diz assim: e no Brasil e nos países do terceiro mundo só as vacas irão pastar. Parece besteira, né? Mas não é não. Veja só, tá bem explícito aqui, terceiro mundo. Então vamos explicar o que é um país de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo não é um país rico, mas é um país que está totalmente aliado com os Estados Unidos. Ou seja, se um país estiver alinhado com os Estados Unidos, ele é primeiro mundo. E o que é um país de segundo mundo? Um país de segundo mundo é um país que está alinhado com a Rússia. Então, se ele estiver alinhado com a Rússia, ele é segundo mundo. E se um país não estiver alinhado com nenhum dos dois países, nem com os Estados Unidos e nem com a Rússia, ele é considerado terceiro mundo. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas o que isso tem a ver? Bom, se ele está falando aqui Brasil e os países do terceiro mundo, isso quer dizer que o Brasil e todos os países do terceiro mundo não vão estar alinhados com os Estados Unidos. Ou seja, o que uma vaca faz quando ela pasta? Ela se alimenta. E os países ricos, o que eles fazem? Eles se alimentam dos países pobres. Então tudo indica que essa guerra é uma guerra entre países pobres contra os países ricos e desenvolvidos do primeiro mundo, alinhado com os Estados Unidos. E pela geopolítica, sabemos que os países pobres são considerados o sul global e os países ricos é considerado o norte global. Aquela famosa guerra bíblica entre norte e sul, o rei do norte e o rei do sul. Então, só para entender até agora, a China supera os Estados Unidos em praticamente tudo. Então, creio eu que fica assim essa profecia, a tradução dessa profecia, que os Estados Unidos vai iniciar uma guerra lançando um míssil na China, e a China vai se defender lançando um míssil nos Estados Unidos e vai dar início a uma grande guerra. Porém, os Estados Unidos vai perder essa guerra. Por quê? Porque diz bem claro aqui que os países do terceiro mundo só as vacas irão pastar, ou seja, os países ricos vão deixar de explorar os países pobres. E se é mania deles ou costume deles explorar os países pobres, só vai deixar de fazer isso se caso eles perderem essa guerra, onde a China não tem costume de explorar, mas sim de participar da economia global, e não mais a exploração como a França, a Inglaterra e o próprio Estados Unidos faz até hoje. Aí você me pergunta assim, e a gente está inserido em que lugar nesse contexto? Essa guerra vai começar agora, amanhã? Quando vai começar? Bom, a resposta é, eu não sei. Mas a gente pode analisar aqui pela geopolítica. Então essa guerra entre Rússia e Ucrânia contra a OTAN e os Estados Unidos é insignificante no contexto global. Pela profecia, é significante a guerra entre Estados Unidos e China. Ou seja, se essa guerra começar, aí sim deveremos ter medo. Então a gente sabemos o quê? Que essa guerra vai começar com o lançamento de míssil. Então se vocês estiverem atentos às notícias e você descobrir que os Estados Unidos lançou um míssil na China, pode ter certeza que dali em diante vai começar uma grande guerra. Então o perigo maior para a gente seria uma briga entre Estados Unidos e China, e não Estados Unidos e OTAN versus Rússia. Claro que uma briga entre Estados Unidos e OTAN contra a Rússia vai enfraquecer ainda mais os Estados Unidos e favorecer ainda mais a China nesse futuro conflito entre os dois países.
E agora, analisando a macroeconomia, a gente vê os BRICS, ou seja, financeiramente ele já domina praticamente metade da economia global. E não é só isso, Rússia, Brasil, China, África do Sul e Índia representa praticamente metade da população mundial. Uma briga contra esse bloco é extremamente hostil para qualquer nação, até mesmo para os Estados Unidos. E não é só isso, eles compraram a guerra diretamente contra o dólar. E pasme vocês, mas um dos países que querem acabar com o dinheiro, que já está implantando e já está em sistema no país, é o próprio Brasil. Então, o país responsável pela profecia do fim do dinheiro é o Brasil, junto com o Pix e aproximadamente agora, acho que no finalzinho desse ano para o próximo ano, eles vão implantar também o Drex. Ou seja, o Brasil ele encabeça a profecia do fim do dinheiro no mundo, infelizmente. Mas o Brasil faz parte dos BRICS e provavelmente o BRICS é o sul global, a força global, vai ser amplamente apoiada pela China e pela Rússia, já que eles não querem ser mais dependentes do dólar dos Estados Unidos e querem ter sua moeda própria, enfraquecendo ainda mais o poder dos Estados Unidos no mundo. Tudo indica que essa profecia do fim do dinheiro vai começar ou nessa década ou nas próximas 3 ou 4 décadas, ou seja, a gente vai estar vivo, praticando, a gente já pratica na verdade, né, com a troca de Pix e substituindo futuramente o dinheiro físico por um dinheiro virtual. É um ponto de atenção. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a besta dos 2 chifres e o fim do dinheiro e a marca da 666, onde isso está tudo inserido. Podemos dizer assim, que essa guerra pode estar muito próxima, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, mas eu chuto a dizer para vocês que não vai passar de 30 anos, porque o mercado, a história, a geopolítica, ela começa assim. Quando um país está em ascensão e o outro está em plena decadência, como é o caso dos Estados Unidos e da China, há uma guerra de poder, ou seja, tudo indica que a China vai passar os Estados Unidos economicamente, militarmente e politicamente. E os Estados Unidos não vai querer entregar assim. Então, possivelmente, essa troca de poder vai gerar um conflito e ciúme da parte dos Estados Unidos, que vai agredir primeiro a China. Ou seja, tudo indica que a China vai passar os Estados Unidos entre os 15 a 20 anos aí para frente. Então, posso dizer para você que a guerra pode estar entre 20 a 30 anos. Então, esse é o prazo que eu estipulo, mas não vou dar certeza, mas eu creio que fica entre 15 e 30 anos aí para frente. Bom, e é isso. Essa é a explicação mais plausível sobre a interpretação dessa profecia. Espero que tenha gostado e até a próxima.